Olá, mais um vídeo sobre radiestesia. Dessa vez vamos comentar um pouquinho sobre como usar o pêndulo para fazer as medidas com as réguas radiestésicas, né, com as réguas de medida, que vão dar para a gente um valor quantitativo, que vão dar para a gente uma medida, ou uma resposta do tipo sim ou não, relacionamento profissional, alguma coisa assim, responder essas perguntas, certo? São regras de análise. Existem dois movimentos que a gente pode providenciar para fazer com o pêndulo para essas questões. O primeiro movimento é o movimento mais simples, um pouco mais trabalhoso, mas bem prático de fazer e que eu recomendo que os radiestesistas que estão começando sigam por esse caminho. A partir dali você vai adquirir um pouco mais de prática, vai adquirir um pouco mais de confiança e de sensibilidade. A gente precisa lembrar sempre que a radiestesista não se forma com um curso. O radiestesista se forma com a prática e com a persistência e com o treino. O curso traz a teoria, mostra a técnica, né, tira as dúvidas, resolve as questões pendentes, mas é a prática e o treino que vai fazer com que o radiestesista se forme. Então, nesse vídeo, eu vou dividir ele em duas outras partes. Nós vamos dar uma olhada em duas réguas, né? O relógio e a régua de análise psíquica. Então, são duas réguas que se prestam muito para esse tipo de amostragem, né, de uso de pêndulo. Por quê? Porque uma das formas que nós temos de fazer a medida é, para quem está começando, definir uma escala que vai ser usada, por exemplo, né, de 0 a 100, e vamos fazer uma pergunta de quantos dias eu preciso para resolver tal questão. E nós colocamos o pêndulo no começo, no 0 da escala. Nós vamos conduzindo o pêndulo lentamente até o final. O pêndulo, quando chega na resposta, ele começa a fazer um movimento perpendicular em cima do número. Certo? A mesma coisa serve para essa régua aqui. A gente começa ela aqui no comecinho da escala e vai levando ele até o final. Quando o pêndulo chega no determinado ponto, ele começa a se movimentar. É um pouquinho mais trabalhoso, porque se a resposta estiver lá no final da escala, a gente tem que passar por toda ela. E essa passagem do pêndulo por toda ela tem que ser uma passagem lenta, tranquila, equilibrada. O pêndulo não pode estar se mexendo, o braço não pode estar tremendo, certo? Para que a gente possa ter a sensibilidade e deixar que o pêndulo se manifeste, né, e faça esse movimento, indicando que aquela é a medida. Quando a gente vai fazer a leitura direta, ou seja, a gente vai botar o pêndulo no ponto inicial do gráfico, vai fazer a pergunta, e o pêndulo se move em direção à resposta, que é a segunda forma. A segunda forma, ela é mais trabalhosa, mais sensível. A gente tem que perceber uma leve tensão no pêndulo, uma leve tensão no fio, que puxa o pêndulo para um lado ou puxa o pêndulo para o outro. E a gente vai levando a mão também com bastante cuidado, com bastante sensibilidade, e ele vai parar exatamente em cima da quantidade, que é a resposta que nós precisamos. Então, esta é a segunda forma. Eu explico um pouquinho mais em cada um dos vídeos, certo? Então, esse é só para dar uma introdução, e eu vou agora juntar as partes de cada um dos vídeos. Era isso, pessoal. Até mais. Olá, pessoal. Vamos dar prosseguimento, então, aqui a este vídeo sobre o uso do pêndulo. Nós estamos aqui com um pêndulo modelo egípcio. E estamos aqui também com uma régua, né? Uma escala psíquica. Ela começa no 1000 e vai até 36. Ok. Isso serve para qualquer régua, né? Qualquer régua de medida, de análise, não tem problema. Os procedimentos serão os mesmos. Nós temos duas formas de fazer a medida de uma régua dessas. A primeira, eu diria que é a mais prática, né? Principalmente para quem está começando. E a segunda, um pouquinho mais sensível, um pouquinho mais difícil também, já exige do radiestesista um pouco mais. Bom, no primeiro, nós vamos fazer uma pergunta e nós vamos levar o pêndulo lentamente
passando por cada uma das medidas. Quando chegar na medida definitiva, o pêndulo vai nos afirmar que é aquela. Então, se nós começássemos aqui nos 11.000, e eu estivesse lendo a medida de alguém, eu iria passando o pêndulo lentamente, um após o outro, certo? E quando o pêndulo fizesse esse movimento, ele estaria indicando qual é a medida da leitura. Ok. Esse procedimento é mais trabalhoso, é um pouco mais demorado, porque a gente passa por toda a escala, né, e ele vai parar numa das medidas e vai acusar aquela medida. Se fosse uma escala maior, uma escala de metros ou de quilômetros, a gente passaria por toda ela até chegar no ponto. Se tivesse mais para o final da escala, mais demorado seria. Mas essa é uma forma que todo mundo pode começar a trabalhar, que todo mundo pode começar a usar o pêndulo e obter um resultado com as réguas, certo? Essa forma mais prática. A segunda forma, ela já é uma forma bem mais sensível. A gente posiciona o pêndulo no ponto inicial do gráfico, né? A gente vai efetuar a pergunta mental que a gente quer saber, e a partir de então, a sensibilidade do radiestesista que vai se manifestar, porque o pêndulo ele vai puxar em uma direção ou em outra, dependendo de qual for a resposta. Então, nessa forma de medir, ele vai se movimentar diretamente para a resposta, ele não vai passar uma por uma. Então, se eu me disse, né, qual seria a energia aqui, eu teria que observar o pêndulo e o movimento dele me indicaria a medida. Chegando lá, ele se movimenta confirmando o valor. É um movimento muito tênue do pêndulo. É uma tensão que puxa o fio e o pêndulo em direção a uma ou a outra medida. E isso requer sensibilidade, isso requer treinamento, isso requer uma prática por parte do radiestesista até que ele adquira, né, essa habilidade. Tá? Então é um momento que eu chamo de um momento posterior, é um segundo momento no trabalho de todo radiestesista que está iniciando. Então era isso, essa parte um pouquinho mais prática, né? Eu gostaria de mostrar. Eu vou trazer também uma régua, um relógio para a gente observar também isso aí. Daqui a pouquinho a gente volta. Bom, estamos aqui agora então nessa terceira etapa. Nós temos um relógio radiestésico. E aqui nós temos as medidas, né? Escala do 0, essa vai até 60, essa vai até 24, essa vai até o 100. Como é que funciona? Relembrando um pouquinho. Quando a gente for fazer uma medida quantitativa, né, que precisa uma expressão numérica de alguma coisa, quantos litros, quantas gotas, quantos quilômetros, quantos metros, quantos minutos, a gente vai usar um relógio como esse, certo? E a gente vai definir em qual escala vai trabalhar. Se a gente vai trabalhar com minutos, a gente usa a escala de 0 a 60. Se vai trabalhar com horas, de 0 a 24. Se vai trabalhar com meses, a gente pode usar também de 0 a 60 ou de 0 a 100. Certo? A gente vai regulando a escala conforme a pergunta. Bom, na primeira parte desse uso da régua, é como eu descrevi antes. O modelo mais prático, o modelo mais simples, que vai nos trazer algum resultado. Então, eu vou fazer uma pergunta determinada sobre uma medida que eu quero obter, e eu vou posicionar o pêndulo sobre a régua. Certo? E eu vou movimentando o pêndulo pela régua até que chegue à medida que é a resposta. Aí o pêndulo vai se movimentar. Opa, está fora de controle. Vai se movimentar nesse sentido, confirmando aquela medida. Ok? Se eu fosse usar a escala de 0 a 100, né, de quantos dias eu preciso para tal coisa? De 0 a 100. Aí, então eu começo
0, eu vou indo, vou indo. E quando o pêndulo começar o movimento, eu vou diminuir um pouquinho a velocidade e ele vai me dar tipo 45 dias, 50 dias, o tempo que eu preciso. Esta é uma forma prática da gente obter um resultado com uma régua, uma forma direta, apesar de um pouquinho trabalhosa, né? A gente vai ter que, se o resultado estivesse muito próximo do 100, eu passaria toda a régua até chegar no 100. E eu preciso passar o pêndulo de uma forma lenta, tranquila, equilibrada, certo? Deixa eu pegar o pontinho da corda aqui. Então eu passo de uma forma lenta, tranquila, equilibrada, eu não posso ficar sacudindo o pêndulo, não posso ficar tremendo com o pêndulo. Eu tenho que passar ele de uma forma equilibrada e eu preciso perceber no momento que ele vai parar e vai começar a se movimentar, indicando qual é a medida que eu quero de resposta, certo? A segunda forma, então essa já vai requerer um pouquinho mais de habilidade por parte do radiestesista. Eu vou posicionar o pêndulo no ponto central aqui do gráfico, vou fazer a pergunta mentalmente, vou mencionar qual régua que eu quero, e o pêndulo vai se movimentar direto para a régua, em cima da resposta, e fazer esse movimento, né, perpendicular ao número, certo? Indicando ali qual é o valor de resposta. Então esta é uma forma mais difícil, porque requer mais prática, mais experiência e mais sensibilidade por parte do radiestesista. Mas é algo que se desenvolve, não é algo impossível. Algumas pessoas vão ter mais facilidade, algumas pessoas vão ter mais dificuldade. Depende de cada um. Entretanto, com a prática, com a persistência, a gente desenvolve essa habilidade. Certo? Era isso então. Obrigado. Ok, então nós tivemos agora há pouco esses dois vídeos mostrando as duas réguas, né, e trazendo para a gente como que nós fazemos as duas medidas usando o pêndulo. Como eu comentei, eu recomendo que a gente comece pela mais prática, passando o pêndulo por toda a escalinha, por todas as opções, até que se chegue naquela que é a definitiva. À medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai treinando, a gente vai desenvolvendo a sensibilidade e a gente vai se habilitando a passar para a segunda etapa. Na segunda etapa, a gente posiciona o pêndulo no ponto central, faz a pergunta mentalmente ou verbal, e o pêndulo se move na régua exatamente para a posição que tem a resposta. Seja um número, sejam questões, sejam diversas opções que ele vai escolher, certo? Mas isso requer um treino, uma continuidade de desenvolvimento do radiestesista. Isso vem com a prática. Alguns demoram mais, alguns são mais rápidos. A persistência é fundamental. Se quer ser um bom radiestesista, tem que persistir e tem que praticar. Ok? Então acho que ajudou um pouquinho mais. Mais um vídeo para a coleção. Agradeço a todos então. Obrigado.